para saber se o áudio está bom, se vocês conseguem me ouvir. Paz e fogo para os irmãos aí também do YouTube, do Facebook. Estamos ao vivo, tanto no YouTube como também no Facebook, irmãos. E também pelo Telegram, né? Não podemos nos esquecer lá pelo Telegram, que faz exatamente a réplica do YouTube. Então, eu quero aí agradecer mais uma vez a todos os irmãos que intercederam, que fizeram com que isso se tornasse realidade, que ajudaram, né? Não posso me esquecer que os irmãos, eles nos ajudaram muito, mas muito mesmo, muitos irmãos nos ajudaram. Talvez vocês vão ver aí eu olhando para um lado, hora para o outro, porque hora eu vou estar olhando para a câmera do Facebook, hora para a câmera do YouTube, né? Não tenho recurso de estar assim na mesma linha, não deu tempo de fazer tudo do mesmo jeito, né? De uma forma melhor, mas estamos aí, né? Graças a Deus estamos aqui e vamos aí ver se a gente consegue fazer essa transmissão, tá bom, irmãos? Dá uma olhadinha aí no seu YouTube, vai aí multiplicando aí a transmissão para todo mundo. Quero agradecer grandemente aí a muitas pessoas que nos ajudaram aí, de forma especial o Anderson Araújo, né, que me deu a possibilidade de estar aí com um equipamento um pouco melhor, e graças a Deus estamos aí prontos para fazer o melhor que nós pudermos fazer, irmãos. Eu não garanto perfeição, porque perfeito é somente Deus, mas nós vamos fazer o possível para alcançar aí a melhor qualidade possível. Hoje, de uma forma especial, irmãos, nós vamos assim retornar com um direcionamento que eu pedi para Deus de uma forma particular para mim. Foi um direcionamento para mim que falei para Deus, falei assim, olha, eu preciso de um direcionamento como eu faço todo ano. Todo ano eu peço um direcionamento para Deus. E Deus sempre me dá uma palavra, um versículo para viver naquele ano. Foi assim nos últimos 3 anos tem sido dessa forma. E não foi diferente de 2024 para 2025. E aquilo que Deus deu para nós, para mim, de forma particular, que eu quero assim partilhar aqui, para iniciar aqui, e acredito que vai ajudar muita gente, foi exatamente esse tema, construindo a casa na rocha. Construindo a casa, nós podemos aí falar que é construir a vida. A rocha, Cristo, nós vamos ver durante aí a colocação, durante a transmissão. Então, aproveita, multiplica, né, compartilha aí com os irmãos que você acha que precisam, aqueles que quiserem aí, dentro do Facebook, eu não sei ainda se tem esse tipo de curso, mas no Facebook tem lá o recurso para você fazer salas de vídeo. Tinha, né, pelo menos, não sei se tem ainda. Se tiver, você que está aí no Facebook, você pode multiplicar, você que está aí no YouTube, vai multiplicando o link aí para a galera, né, e vai colocando aí nos comentários se o áudio está bom, se você consegue me ouvir bem, né, porque eu estava aqui, não estava conseguindo aqui fazer o teste do áudio, né, eu consegui no Facebook, né, mas caso os irmãos possam aí confirmar, eu vou agradecer muito, e aí o pessoal do YouTube, por favor, se puder também aí dar um toque sobre o áudio, seria maravilhoso, né? Eu iria agradecer muito, mas vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me guarde, me governe, guie, ilumina. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, uma boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube, também pelo Facebook. Eu agradeço demais da conta, toda a intercessão, toda a ajuda, irmãos, inclusive irmãos que ajudaram aí de forma financeira. Eu não tenho como agradecer, só pedir para Deus multiplicar aquilo que vocês puderam contribuir, aquilo que vocês estão ajudando. Não se esquecendo aí que quem acompanha minhas redes sociais sabe que também estou com uma rifa aí em andamento. A rifa continua com vários números já adquiridos, com nomes, né, melhor dizendo, vários nomes, mas tem muito nome ainda lá para ser adquirido.
aí valendo um catecismo, tamanho grande, uma imagem de Nossa Senhora das Graças de 20 centímetros, um terço de madeira e uma Bíblia da tradução da Bíblia da Ave Maria. Então, caso você queira, por favor, além de você ajudar na inscrição do canal, né, compartilhe aí para outras pessoas também se inscreverem na página do YouTube, também se inscreverem lá no Telegram, tem muita coisa legal lá no Telegram, né, inclusive agora discografias, né, de várias bandas, de cantores e cantoras lá, católicos, tem lá também. Já postei, parece que 2 discografias da Adriana e da Aline Barros, assim como a Adriele Costa também. Se eu não estou enganado, tem a da Adriele lá também. Então, você pode nos ajudar aí, indo lá no canal, prestigiando, desfrutando do conteúdo, que o conteúdo é exatamente para você que deseja crescer em Deus, mas principalmente para nós crescermos juntos. Então, caso você também tenha sugestões, pode enviar, nós estamos abertos a sugestões também, tanto lá no canal do Telegram, como também aqui no YouTube e também no Facebook, por enquanto, né? Estamos aí com os planos aí de estender até o Instagram também, né? Quem sabe também até para o TikTok. Vamos ver se a gente consegue isso aí, tá bom? Tudo isso aí é projeto futuro que eu espero que nós consigamos fazer. Tá bom, irmãos? Eu conto com a oração e o auxílio de vocês aí, na medida do possível. Mais uma vez, se você puder, confirma que você está me ouvindo bem, que a imagem, eu tenho aqui o retorno da imagem, né? Eu posso ouvir a imagem, né, tanto do Facebook como também do YouTube, mas eu preciso do retorno de vocês em relação ao áudio. Se você me escuta bem, fala para mim, deixa aí nos comentários, né? Não sei quem está aí online, mas eu não sei quem está. Então, se você não comentar nada, se você não compartilhar, se você não interagir, então não tem como eu saber de nada, né? Nem, principalmente se o áudio está bom, né? Principalmente se o áudio está bom. Ótimo, vocês vão me ver aqui olhando para baixo, que eu estou vendo assim o retorno da imagem de lá do YouTube, tá bom? Então, a câmera está aqui do YouTube, o Facebook está aqui, mas estou aqui tendo o retorno da imagem aqui embaixo, através do notebook aí. Bom, vamos lá, irmãos. Se você quer me acompanhar, Bíblia do Peregrino, capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Pega aí comigo, se você quiser acompanhar. É Evangelho de São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13, tá bom? É uma passagem bem conhecida, né, que todos já conhecem bem, né, já viram no mínimo aí em homilias da Santa Missa, tá ok? Então pega aí Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13. A tradução minha é a do Peregrino, eu sempre faço questão de frisar isso. Eu gosto da tradução do Peregrino porque me facilita tanto na montagem da pregação como também no passar da mensagem, que me aproxima do original grego. Eu poderia até pegar a tradução da Bíblia de Jerusalém, só que a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela difere muito para quem vai acompanhar pela tradução da Bíblia da Ave Maria. Então aí ficaria meio prejudicado, meio fora de sintonia aí, né, com quem está começando agora. Minha intenção não é essa, fazer todo mundo crescer, né, aí, se possível, chegar na mesma pegada. Se não chegar na mesma pegada, pelo menos começar a dar passos. Essa é a intenção, ok? Então vamos lá, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que por ela entram. Como estreita é a porta e quão apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas que se aproximam de vós disfarçados de ovelhas e por dentro são lobos ferozes. Por seus frutos os reconhecereis. Colhem-se uvas das sarças ou figos dos cardos? Uma árvore sadia dá frutos bons, uma árvore prejudicada dá frutos ruins. Uma árvore sadia não pode dar frutos ruins, nem uma árvore prejudicada pode dar frutos bons. A árvore que não der frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os reconhecereis, os falsos profetas. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que cumprir a vontade de meu Pai do céu. Quando chegar aquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome?
E eu então lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malfeitores. Assim, pois, quem escuta estas minhas palavras e as põe em prática, parece-se com o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, cresceram os rios, sopraram os ventos e se abateram sobre a casa, mas não a derrubaram porque estava alicerçada na rocha. Quem escuta estas minhas palavras e não as põe em prática, parece-se com um homem sem juízo que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, cresceram os rios, sopraram os ventos, golpearam a casa e ela desmoronou. Foi um desmoronamento terrível. Quando Jesus terminou seu discurso, a multidão estava maravilhada com seu ensinamento, porque ele a ensinava com autoridade, não como os letrados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia aí, se você quiser. Né? Quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo, nos ensina Santo Agostinho. Irmãos, quando Deus me deu esta frase na missa do Ano Novo, né, lá no dia 31 de dezembro do ano passado, eu estava na Santa Missa, não estava aqui em São Paulo, estava no interior de São Paulo, e lá na missa, Deus dizia a seguinte frase: construa sua casa sobre a rocha. Tá, então é Mateus 7, lá da casa sobre a rocha. Irmãos, eu fiz questão de não pegar a passagem em nenhum momento, né? Em nenhum momento eu peguei essa passagem. Eu fiz questão de não fazer isso. Por quê, irmãos? Porque eu precisava saborear tudo isso, precisava meditar tudo isso, acolher aquele direcionamento, para depois, então, ver a palavra de Deus, aonde Deus fala com São Jerônimo, vai dizer isso, né? Que quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós abrimos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Então eu precisava, antes de abrir a Sagrada Escritura, eu precisava acolher aquela frase, mastigar aquela frase. Eu fiz isso o mês inteiro, de janeiro todo. Mastigar aquela frase. Construa sua casa sobre a rocha. Eu sei da passagem, eu sabia lá de cor, mas eu precisava ver primeiro, mastigar, irmãos. Eu sempre digo isso. Eu preciso acolher a palavra, a mensagem de Deus. Eu preciso, assim, estar bem disposto a acolher essa palavra. E a partir do momento que eu acolho, dar boa entrada, dar boa acolhida para essa palavra, para ela ter efeito em mim. Não é somente eu saber da palavra, escutar, acolher. Não, ela precisa encontrar em mim um terreno fértil. E essa palavra, irmãos, aqui, aí eu depois, ontem, na sexta-feira, no último dia de janeiro, dia 31, dia de Dom Bosco, inclusive, né, que a igreja fez memória de Dom Bosco, aí eu fui pegar a palavra e fui mastigar ela para esse ano de 2025. E aí, irmãos, mastigando essa palavra, algumas coisas foram saltando aos olhos. E eu espero que ajude a todos vocês que estão aí acompanhando, né, tanto pelo Facebook como também aí pelo YouTube. Né, espero que alguém retorne aí sobre o áudio do YouTube. Por favor, pelo amor de Deus, que a gente fica aqui desesperado em saber se alguém está ouvindo tudo aí. Então participe, interage aí. Você que está no Telegram também. Então, veja, irmãos, é a conclusão do Sermão da Montanha. Essa perícope do versículo 13 até o versículo 28 é exatamente o encerramento do Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5, no versículo 1, com as bem-aventuranças. Pois bem, a conclusão que se encerra é quando ela acaba lá no versículo 29, que nós acabamos de ver, que o povo, no versículo 28, o povo ficou maravilhado. Mas por que ficou maravilhado? Porque Jesus falava com autoridade. Não era como a pregação dos fariseus, dos letrados, doutores da lei. Irmãos, não que eles não soubessem pregar. Não que eles não fizessem a coisa do jeito que precisava fazer. Eles tinham a sua maneira de pregar. Então, Jesus, ele veio trazer o novo. Ele veio trazer a ação do Espírito Santo. Ele veio através do poder do próprio Deus, o Deus encarnado, Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. Ali está totalmente
ali transbordando para o povo quem ele realmente é e com o poder que realmente ele tem. Então saía com tanto poder aquela palavra da boca de Jesus, dos lábios de Jesus, porque desde lá do batismo com João Batista, ele foi batizado e sobre Jesus ainda, o Espírito Santo o conduziu, tanto preencheu Jesus, tanto preencheu a humanidade de Jesus, porque ele sendo Deus já era pleno da graça, mas veio o Espírito Santo e ainda deu a plenitude do poder sobre toda a humanidade. Jesus, 100% Deus, 100% homem. A parte humana de Jesus, plenificada pelo Espírito, se permitiu conduzir pelo Espírito, já que sendo Deus, feito homem, precisava ser conduzido. E assim São Lucas fala, São Mateus fala, que pelo Espírito ele fala de uma forma um pouco mais contida, São Lucas é um pouco mais aberto. Conduzido pelo Espírito, levado pelo Espírito, enfim, pelo Espírito. Facebook, me perdoe aí, porque saiu fora do ar, né, a conexão. Enfim, vamos lá. Irmãos, da mesma forma que outros pregadores falavam de Jesus, Pedro tinha um jeito de falar, Paulo tinha um jeito de falar, Timóteo tinha um jeito de falar, os santos tiveram o seu jeito de pregar, né? Todos aqueles que foram pregadores da palavra, ou mesmo aqueles que não pregaram, mas que tiveram seus escritos com a vida desses santos, eles pregavam também, cada qual no seu jeito. Cada um tem um jeito de pregar. O Antônio Lúcio tem uma forma de pregar, o Anderson Reis, o irmão Anderson tem o jeito dele de pregar, o irmão Eudes, lá de Minas Gerais, tem o jeito dele de pregar, o irmão Moisés Rocha, lá de Minas, também tem o jeito dele de pregar, o irmão Hélio Maria, lá de Brasília, tem o jeito dele de pregar, o irmão lá, o diácono Cal Tedesco, lá de Salvador, tem o jeito dele de pregar. Irmãos, cada um tem o seu jeito de pregar. Jesus tinha o dele, só que o de Jesus veio com acréscimo. O impulso, a força, a condução do Espírito Santo. E isso testemunhado por várias pessoas, porque João Batista estava batizando ali no Rio Jordão, aquela galera toda ali vendo, e João Batista testemunhou que a pomba veio sobre Jesus ali, e o próprio Pai, a Santíssima Trindade, se manifestou ali. O batismo era de Jesus, mas a Santíssima Trindade foi inteira. Prestigiou o batismo ali de Jesus. E ele saiu com a força do Espírito Santo. Então, tudo que saía da boca de Jesus saía com poder divino. Quando nós somos conduzidos e confirmados pela força do Espírito Santo, tudo que sai da nossa boca, irmãos, né? Inclusive é o direcionamento da renovação carismática católica do Brasil desse ano, vai falar muito disso, né? Eu estou terminando aí de escrever o artigo. Então, essa semana sai o artigo sobre o direcionamento desse ano. Vai falar sobre isso. Então, aguardem aí, que tem o direcionamento lá, você vai poder ler o artigo. Mas vamos lá. Então sai com tanto poder que causa efeito. Quando não causa efeito, é sinal que a via de saída, de onde está transbordando, está danificado, ou o receptor da palavra está danificado. É a mesma coisa no sinal de internet. Se tem um bloqueador de sinal de pronto, a internet não pega. Igual aqui, por exemplo, se o áudio não estiver bom, você não vai me ouvir. E se você não estiver com seu equipamento bom, você não vai me ouvir também direito. Então, tanto aquele que recebe a mensagem, como aquele que dá a mensagem, precisa estar em plena sintonia com Jesus, cheio da graça de Deus, conduzido, permeado pela graça de Deus, deixando-se conduzir por essa graça. Aí sim, a própria graça, de forma natural,
dentro de nós, a partir da nossa abertura, vai dar vazão ao poder de Deus de forma natural, sem fazer força. Porque, irmãos, para Deus fazer o que ele precisa fazer, não precisa fazer força. Deus faz, a parte dele é garantida. É a nosso problema. Agora vamos lá, irmãos. Jesus, ele termina, tá bom, todo mundo viu lá com autoridade, mas ó, quando ele vai partir para o encerramento, né, como eu disse, né, foi saltando aos meus olhos, eu deixei para experimentar isso junto com vocês. A regra de ouro do versículo 12, Mateus 7,12, traz a regra de ouro, né, a tradução do Peregrino, inclusive, traz lá no título da perícope, no subtítulo da perícope, vai trazer lá, né, a regra de ouro, né, aqui, ó, tratar os outros assim como quereis que vos tratem. Né? Ou fazei aos outros aquilo que vocês gostariam que fizessem a vocês, em outras traduções aí. Vai sugerir que aquilo que a gente quer que as pessoas façam conosco, nós devemos fazer primeiro a elas, é a regra de ouro. E o próprio Jesus disse, né? Nisso consistem a lei e os profetas, e isso é comum em todas as traduções. Todas as traduções trazem o mesmo final do versículo. Nisto consiste a lei e os profetas, ou nisso está toda a lei e os profetas. Então, a regra de ouro, tudo que eu quero que os outros me façam, eu preciso fazer para os outros. O gesto de bondade, de compreensão, tem que partir primeiro de mim. São Francisco entendeu isso, né? São Francisco de Assis entendeu tão bem isso, que saiu lá, a oração de São Francisco. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, perdoar, né? Perdoar, etc. e tal, é a oração de São Francisco. Né? Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, é fazendo, né? Derramando-se em Deus para os outros, né? Que aí a retribuição, né? Segundo o coração de Deus, é aquela que vem para nós na medida daquilo. Então, é a regra de ouro. Então, abre o caminho, então, para quando Jesus vai, então, falar dessa rocha. Para chegar, então, lá na rocha, dos versículos 24 a 27, é preciso do alicerce, dos versículos 13 até o 20. E o que traz os versículos do 13 até o 20? Vai trazer uma realidade que talvez muitos de nós ainda estamos aí meio que patinando, se não de uma forma geral, graças a Deus não é, mas uma boa parte ainda está patinando. A nossa fé, irmãos, a verdadeira fé, ela se manifesta não apenas em crenças ou crendices interiores, ou expressões de fé interiores, né, intimistas. Não, irmão, não. Mas à medida que nós começamos a partir da experiência, transbordar atos de fé, é o que a igreja vai chamar de atos de fé, então isso vai começando a virar o quê? Testemunho. A fé começa a ser vivida, testemunhada, não é? Começa a ser vivida de uma forma concreta, como muitos gostam de falar, né? E eu também, inclusive, gosto muito desse termo, a forma concreta de se falar, a forma concreta de viver a minha fé. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, sendo que a minha vida diz exatamente o contrário. Não tem sentido nenhum. E é exatamente isso que implica quando eu digo que eu tenho fé em Deus. Que eu tinha fé em Jesus, que eu fiz uma experiência com Jesus. As minhas escolhas cotidianas, no tratamento que eu dou ao outro, tudo isso, irmãos, testemunha a minha fé. Não é só um blá, 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 ou eu rezo aqui, rezo ali, faço novena A, B, C, e aí eu faço um jejum aqui, outro acolá, mas isso não transborda a partir de mim para uma realidade mais concreta, onde os outros percebem isso, onde as pessoas podem dizer assim, ali está a vivência, ali está Deus, tem Deus ali, sabe? Não é somente o blá, blá, blá. Antônio Lúcio já chegou nesse nível, irmãos, eu estou me esforçando para chegar lá. Não é uma tarefa simples, não é. Mas precisa acontecer. E precisa ser um degrau
uma escadaria de degraus que sobem e sem estacionar, sem estancar a coisa, sem estacionar, sem paralisar a coisa. Seguir Jesus, irmãos, requer mais, mas muito mais do que palavras. Requer ações que reflitam seu amor e sua justiça. Não foi isso que Paulo disse lá em Gálatas 20, Gálatas 2:20, melhor dizendo? Vivo, mas não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque ele deixou transbordar o próprio Cristo nele. Implica isso. Nossos gestos, né, nossos gestos são, assim, imprescindíveis, irmãos. Por quê? Porque senão porque a gente tem que provar as coisas para os outros? Não, irmão, não. É que o testemunho, ele potencializa o poder de Deus. Deus penetra no testemunho de tal maneira que quando transborda junto com esse testemunho de vida, a coisa acontece de uma forma tão extraordinária e tão poderosa que causa efeito nos outros. É por isso que São Francisco de Assis dizia: preguem, se necessário, usem palavras. Porque a sua vida tem que ser o evangelho. Madre Teresa de Calcutá vai dizer isso um pouco depois. Ela vai dizer, se todo cristão católico soubesse, né, teria por dever, né, fazer da sua vida um evangelho vivo, para que todos aqueles que se aproximassem dessa pessoa pudessem aí ler o evangelho. Eu estava aqui dando uma carregada no notebook aqui. Madre Teresa de Calcutá dizia que precisaria ser um evangelho vivo, porque talvez a única possibilidade da pessoa de ler o evangelho seja através da nossa vida. Isso tem sido uma guerra para tudo quanto é lado. Né? Muita gente falando muito e vivendo pouco. Sabe? Exigindo muito e vivendo pouco. Querendo que as pessoas vivam, irmão, a coisa não funciona assim. Tem que começar por mim. Eu experimentei o evangelho, então eu preciso transbordar essa experiência. Como? Minha vida. Não tem outro jeito. A nossa vida transpira Deus. Ah, Lúcio, eu não concordo com isso. Bom, esse é problema seu. Mas todos os homens e mulheres da Bíblia, depois que fizeram sua experiência com Deus, mudaram. Desde o Primeiro Testamento. Olha a vida de Abraão, a vida de Isaac, de Jacó. Olha a vida lá de Davi. Olha a vida lá de todos os profetas. Basta ver. Não dá para vir com essa balela de falar, não, é que Deus sabe. Deus, não é claro que ele é Deus, poxa. Como que não vai saber, uai? É uma imbecilidade isso. Deus me entende, Deus me... Gente, ele é Deus, poxa, como que não vai... Ele mora dentro de nós, pelo batismo, ele mora inteiro dentro da gente. Então, não tem uma imbecilidade maior que essa? Não tem. Mas tem gente que faz isso para quê? Pra dar desculpa. É a desculpa. Terrível. Seguir Jesus é mais do que palavra, irmãos. É por isso que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse trecho do Evangelho, me dá um calafrio na espinha. Já pensou eu querendo me justificar diante de Deus, dizendo, não, mas eu preguei, eu fui a, grupo B, evento A, X, Y, Z e I. O que tudo isso transportou a partir de mim para o outro? Não é mais do que, é para quê? Existe um para quê nas coisas que Deus nos dá. E olha, irmãos, veja, o que escolhemos, somos nós que escolhemos aonde nós queremos construir a nossa casa. E aqui, como eu disse lá no início, casa, vida, rocha, Cristo. Inclusive, rocha é um termo usado para Deus, é um termo divino. A Bíblia usa o termo rocha, a palavra rocha, para Deus.
muitas vezes vai traduzir isso para Deus, né? Como se fosse Deus fosse a rocha firme. Vários salmos vão dizer isso, alguns profetas vão dizer, tu és a minha rocha, tu és o meu refúgio, tu és o meu amparo. Por quê? Porque Deus, ele é firme, ele é a rocha. Vida, casa. Rocha, Deus. Construir a casa em Deus, construir a nossa vida em Deus. E já que, né, Jesus ele compara com uma construção. Quando você adquire um terreno, por exemplo, você vai construir nesse terreno, a primeira coisa que você faz, você vai o quê? Olhar o terreno. Antes de você comprá-lo, você vai olhar o terreno, analisar suas condições, você já tem as suas condições para comprar tal terreno A, B, C, D, sei lá. Você já tem condições para comprar aquele terreno. Você enxerga, você escolhe o terreno, ou aquele outro. Aí você vai fazer o planejamento da sua... Mas você vai fazer a escolha de construir. É você quem vai escolher o material que vai colocar naquela casa. A graça de Deus vai lhe conduzir? Sim. Mas você que vai escolher. Se quer ou não. Se sim ou não. Você vai escolher se o terreno é arenoso, se o terreno é lamacento. É você que escolhe se vai construir ali. Se você construir num terreno lamacento, você vai ter mais trabalho para fazer estrutura. Se você construir na rocha, então sobre a rocha, que já é firme, você vai construir uma estrutura e vai então começar a construir essa casa, vai edificar a sua casa. Jesus usa exatamente este exemplo. Aonde eu quero construir a minha vida? Porque, irmãos, não é uma questão, mas Deus me mostra ali, Deus me mostra acolá, mas sou eu quem escolho se eu vou ou se eu não vou. Deus me dá a dica, Ele me dá a direção, mas se eu não escolher não ir, eu não vou. É por isso que a gente vê tanta gente obstinada no pecado. E não muda. Não muda. Você pode continuar rezando, pode continuar. A pessoa estiver obstinada no pecado, se não tomar uma decisão, ela não muda. Não muda. Por quê? Porque Deus respeita a liberdade daquela pessoa. Respeitou a minha, respeitou a sua, respeita a deles, a de fulano, beltrano, ciclano. Deus respeita todo mundo. Ele dá a proposta, mas querer aceitar a proposta depende de mim. Não depende dele. Ele dá, ele sabe o que é melhor. E aí entra a nossa liberdade de escolha. E aí, o que eu posso escolher? Eu posso escolher construir a minha vida na rocha, em Deus, firme. Sabe? Firme. Agora eu posso também escolher isso na areia. Construir minha casa nos prazeres, nos vícios, na ambição, no pecado. Eu posso escolher, eu faço minha escolha. Onde eu quero construir? Se eu construir na areia, o próprio Jesus vai dizer, se você constrói na rocha, é porque você me ouviu. E está fazendo a minha vontade. Se você constrói na areia, as coisas não vão andar, vai ruir. Por quê? Porque você me ouviu, sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que ser feito, mas você não fez. Você ouviu, mas não colocou em prática. Ou não quis ouvir, se fez de surdo e por isso não colocou em prática. Abaldir, obediência de fé. Né? Dizia um padre que vai sair da nossa área pastoral, do padre Osterno, que a fé implica obediência. O exercício da fé implica obediência. E é verdade, irmãos, implica obediência. O que mais Deus comprou para o povo de Israel, ali no trajeto do Egito até a Terra Prometida? Obediência. O que ele exigiu de Adão e Eva no paraíso? Obediência. O que ele exigiu de Saul? Obediência. O que ele exigiu de Davi? Obediência. O que ele exigiu de Moisés? Obediência. O que ele exigiu de Salomão? Obediência. E para ser obediente, Salomão pediu sabedoria. Foi um tempo que Israel não teve guerra, não foi perseguido. É o tempo de Salomão.
Aqui Jesus está falando, você faz a minha vontade, a casa fica firme. A casa vai ficar firme. Esses, irmãos, são os materiais para a casa. As nossas escolhas. Agora também existem os falsos profetas. O que o falso profeta, o que esses falsos profetas podem nos dar aqui? Né, para a gente dar um tino para construir essa casa sobre a rocha. O falso profeta ou a falsa profecia sabe aquela pessoa que te alisa até quando você peca? Falso profeta. Não, é porque você é novo, você é nova, você merece ser feliz. Não é, as coisas não são bem assim, isso é fanatismo, etc e tal. Falso profeta e falsa profecia. Naquele tempo, Jesus usou o seguinte termo, que eles são lobos, mas vestidos de ovelhas, que aparentam bondade, aparentam querer o bem, mas no fundo são vorazes. Você virou as costas e estão devorando você. Feroz, são ferozes. Jesus nos alertou, irmãos. Então é preciso que a gente abra mão da hipocrisia. Sabe, pregadores aí que falam tanto, mas lá atrás, nos bastidores, quando ninguém está vendo, quando está em quatro paredes, sabe? Dá aquelas exortadas lá e martela, bate no povo, chicoteia o povo. Tua vida está dando tanta autoridade assim para você, meu querido? Hein? Luciano faz isso, é claro, quem me conhece sabe que a minha pregação é bombardeio. Eu vou fazer pensar. Porém, irmãos, eu não posso somente bater sem ensinar como. Eu fui aprender isso no decorrer de cada pregação minha. Se eu estou exortando algo, eu não posso simplesmente exortar a pessoa a entrar na porta se eu já não entrei ou se ali eu estou entrando. Então eu tenho que dar aquilo que eu vivo, aquilo que eu entendo, que eu sei onde é o caminho. Eu não posso mostrar um caminho sem saber como ele é. Ensinar alguém a andar sem já ter dado os passos ali. Sabe? É muito arriscado. Por isso então a gente não pode falar a verdade? Eu não estou dizendo isso. Para bom entendedor, pingo no i é letra. Porque se você está pregando algo que você ainda não vive, é Deus te conduzindo a viver. Porque se uma hora você sai daí pregando algo que você não vive, e não vive lá, e alguém que escutou a sua pregação vê lá fora, você está dando um contra-testemunho. Se você perder aquela aula por causa do seu contra-testemunho, por causa do meu contra-testemunho, a gente vai responder diante de Deus por causa daquele contra-testemunho. Porque a gente perdeu uma alma. Nós vamos responder diante de Deus por isso. Mas faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Isso é lição de fariseu que tinha inimizade com Jesus. Não de fariseu que seguia Jesus. De fariseu que não concordava com Jesus. Por quê? Porque exatamente por isso. Jesus batia na hipocrisia farisaica daqueles que não viviam. Porque existiam aqueles que seguiam. Alguns exemplos são o José de Arimateia, o próprio Nicodemos, que foi procurar Jesus à noite lá. O José de Arimateia foi aquele que cedeu o túmulo para Jesus. Mas existiam seguidores dentro do campo ali dos fariseus. E eles foram transformados pela palavra de Jesus, irmãos. O poder de Jesus era tamanho que transformava, pegava aquele coração, abriu o coração, irmãos, Deus entra. O segredo é esse. É coração aberto. Abriu um pouquinho o coração, Deus entra. E aí deixar Deus fazer aquilo que ele tem que fazer. Como é que é isso? Eu dou vazão. Eu paro de ser hipócrita. E no nosso tempo, irmãos, a hipocrisia, ela está em tudo quanto é canto, tudo quanto é área da igreja. Está desde lá de cima, né? E não pode colocar isso assim de uma forma tão taxativa, porque a gente não está lá vivendo, acompanhando, mas a gente percebe algumas coisas aí nos bastidores que não está legal. A gente sabe disso. Agora, porque a gente sabe disso, a gente tem que aderir também a isso.
A gente sabendo que aquilo é ruim, de se ver os outros vivendo, pessoas que a gente que acredita algo, aí a gente vai e vive também. Tem cabimento um negócio desse? Não tem. Mas tem um monte de gente aí, um monte de pregador aí fazendo a mesma coisa. E não é por aí a coisa. É construir a casa sobre a rocha. E construir a casa sobre a rocha implica cuidado com os falsos profetas e as falsas profecias deles. Cuidado com esse povo de muito açúcar durante a pregação, muito docinho durante a pregação, que vai dar um diabetes espiritual aí. Vai dar um diabetes espiritual aí. Enfim, eu preciso abrir mão da hipocrisia. Ponto. Parar de querer me vestir como ovelha sendo um lobo por dentro. Não, eu tenho que ser ovelha por dentro e por fora. Tem que ser autêntico por dentro e por fora. Agora, veja, é pelos frutos que a gente vai ser conhecido. Deu bom fruto? É isso. É a árvore boa. É a que teve um adubo do Espírito. Por isso que Jesus vai dar o bom exemplo. A árvore ruim, ela dá fruto ruim. É a lógica da natureza. E aí, se essa árvore dá fruto ruim, percebeu que dá fruto ruim, o que vai fazer? Corta, joga fora, não presta. Eu não quero ser uma árvore assim. Esse é o fato. Eu não quero ser uma árvore assim, você. Eu não quero. Me sinto muito, mas eu não quero. Agora, Deus se coloca como rocha para nós, irmãos. Para nós. Eu sou a rocha. Quem constrói a casa sobre a rocha pode bater o vento, pode fazer, a gente já vai ver isso já. Quem construir a casa sobre a rocha vai desfrutar de mim. Para quê? Para que Deus se coloca como rocha para mim e para você? Para ser ouvido e ser o melhor para nós. Esse direcionamento para mim em 2025 é onde eu deixo Deus ser o melhor para mim. Independente das pessoas ao meu redor. Deus precisa ser o melhor para mim em toda circunstância, não é às vezes ou quando me convém, em toda circunstância. Agora, já que Deus quer ser ouvido, eu tenho que ouvir a palavra de Jesus e colocá-la em prática. Aquele que ouve a minha palavra, versículo 24 aí de Mateus 7, aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, vai garantir o quê? Primeiro, sermos pessoas prudentes. Eu já peguei o material, eu estou aqui pegando o caminho, fazendo a escolha pelo caminho estreito, aonde eu me converto, aonde os meus excessos vão embora e Deus é quem passa a tomar conta. Saio da via da porta larga, aonde muitos entram. Eu saio de lá, eu me afasto de lá, eu escolho a porta estreita, que poucos encontram e entram nela. Eu vou pegar a porta estreita, eu faço uma escolha. Esta escolha vai fazer com que eu abandone os prazeres, vai fazer com que eu abandone a ambição, vai fazer com que eu abandone os pecados, os vícios, as más inclinações. Eu vou me endireitando. Eu sou uma pessoa inclinada ao mal, mas aí eu, por causa da graça de Deus e por causa das minhas escolhas mudarem, então eu vou me endireitando. Eu vou tendo uma via de acesso aonde aponta para o céu, subida, retidão. Então eu vou me estruturando com essas escolhas, abro mão do meu comportamento interior, que é ruim, vou me convertendo, abrindo mão da hipocrisia, que ainda reina em mim, apesar de já ter me voltado para Deus, já de fazer parte da igreja, de ter uma vida sacramental. Eu preciso aqui cuidar da hipocrisia aqui dentro de mim, da falsidade interior, dos defeitos de caráter que ainda predominam em mim. Eu tenho que sair fora da falsa profecia, eu preciso abrir mão das más companhias, porque vai dizer, segundo a carta aos Coríntios, que más companhias corrompem bons costumes. Eu tenho que me afastar, então, das más companhias que corrompem os bons costumes que Deus me ensina a ter, e aí eu vou, então, passar a me colocar de ouvidos atentos sobre a rocha, firme, na firmeza de Deus, firme em Deus, para ser o quê? Uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente, sensata,
uma pessoa que vê, tem discernimento das coisas, que percebe que eu não posso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém mais. Por quê? Porque eu fiz uma escolha oposta àquilo. Eu não posso mais viver assim. Eu agora sou prudente. A prudência, a humildade é a mãe de todas as virtudes. E a prudência, ela vai seguindo ali a via da humildade. Eu preciso ser uma pessoa humilde, me reconhecer como criatura de Deus, e não como meu próprio Deus, o Deus do meu nariz. Não tem sentido isso, né? E aí eu começo também a ter firmeza na fé. Olha só, eu vou ouvir e colocar em prática para ser prudente em Deus, e aí eu passo então a ter firmeza. Não é qualquer vento de doutrina que vai me abalar mais. Não é qualquer mau pensamento, a chuva que cai, os pensamentos que caem sobre mim, não é qualquer pensamento que vai me tirar da graça. Eu passo a policiar o meu pensamento, eu passo a voltar a minha mentalidade, transformar a vossa mentalidade no espírito, vai dizer São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Sabe? Eu transformo, eu vou mudando a rota da minha mentalidade. Eu vou alimentando a minha mentalidade com boas leituras, com boas músicas. Eu vou alimentar os bons pensamentos. Eu preciso alimentá-los. Se eu não coloco dentro através da janela da alma ou através dos meus ouvidos, irmãos, eu vou continuar na mesma baboseira de sempre. Não, eu tenho que reeducar. Então, para isso acontecer, eu tenho que mudar meus hábitos. Mudar aquilo que eu absorvo. Mudar. Transformar. Dar outro alimento. Por quê? Porque vai vir um mau pensamento. Ah, tá. Se vem um mau pensamento, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar outra coisa, para preencher ali o mau pensamento, para tomar o lugar dele. Para virar bom pensamento. Pensar em Deus. Sabe? Santo Agostinho vai dizer, aquele que pensa em Deus também reza. Também as provas, tribulações e tentações parecem os rios a me submergirem, eu vou ficar firme. Elas vão existir, os rios vão continuar crescendo, mas vão bater e não vão me derrubar. As provas não vão mais me derrubar, pelo contrário, eu vou vencê-las em Deus. Porque Deus me permite a prova para que eu seja aprovado diante dele. Então a prova não vai me submergir, não. Eu vou me manter firme em Deus. As tribulações lá, as consequências das minhas más escolhas no passado, eu assumo as consequências, mas aquelas tribulações das más escolhas que eu fiz já não vão me abalar o que fazer me voltar atrás, ou fazer com que eu fique estagnado naquele ponto, fique parado lá, não queira avançar, comece a querer plantar e cultivar desânimo dentro do meu coração, dentro da minha alma. Não, irmão, não. A gente passa a ser firme. A partir desse momento, a gente passa a ser firme. Quando a gente é tentado, a gente começa a criar fibra, a gente começa a resistir mais. São Tiago vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A hora que ele tentar, irmão, você está firme. Resiste a ele. Ele é forte, mas o Todo-Poderoso é Deus. A gente é fraco, mas quem é forte em nós é Deus. É Ele quem nos dá essa força, é Ele que é essa força em nós. Nós, por nós mesmos, a gente não consegue nada. É Deus que é essa força em nós. Os rios, eles vão crescer, mas não vão submergir. Isaías 43. Os rios vão vir, mas eu não vou me afogar, nem nas tribulações, nem nas provas, e nem tampouco nas tentações, muito menos nas tentações. Eu vou passar a ser uma pessoa mais resistente. Por quê? Porque eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha, estou construindo minha casa na rocha. E na rocha eu fico firme. E aí os ventos que vão soprando, né, sobre mim, as contrariedades que vão acontecer dentro da minha casa, fora da minha casa, ambiente de trabalho, de estudo, no meio das amizades, vai ter contrariedade até dizer chega. Mas eu vou estar firme. As pessoas tudo dando errado. Mas Deus está ali.
Você está na rocha, você não está na areia. O vento vai soprar, mas não vai levar, porque é rocha. Você não está na areia, você está na rocha. Irmão, vai vir perseguição, mas você vai estar na rocha. Você não vai estar na areia para afundar, você vai estar na rocha para ficar firme. Construa a vida na rocha. Constrói, Antônio Lúcio, a sua vida na rocha, porque a autoridade de Jesus nos vai levar aonde Ele quer que a gente chegue. Você acha que Jesus quer que a gente chegue aonde? Onde você é, Antônio Lúcio, que Jesus quer que você chegue até onde você chegou é pouco. Deus sabe que a gente pode ir além. Irmão, isso aqui não é discurso motivacional, não. É longe de mim esse negócio, não sai fora. Não detesto isso. Não. Irmão, esse anúncio é Jesus, é a autoridade de Jesus. É a rocha que é o próprio Cristo, mas tem que ouvir e fazer o que Ele está mandando fazer. Não é questioná-lo, é fazer. A autoridade é dele. Ele sabe das coisas, ele é Deus. Poxa vida, ele é Deus. Irmãos, isso tem um tamanho. Isso. Porque ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode, mas ele precisou, ele quis precisar da abertura do meu e do seu coração para que a gente construísse a casa na rocha e fosse prudente, fosse uma pessoa de fibra, fosse resistente na hora da prova, na hora da tentação. Irmão, isso vai acontecer sempre. Até o nosso último suspiro, isso vai acontecer. Prova, tentação, perseguição, tribulação, vai sempre ter. João 16, 33, neste mundo, a vez de ter muitas tribulações, a vez de ter muitas aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E se ele é a rocha, se estivermos em cima da rocha, por ele ter vencido o mundo, eu também me tornarei vencedor do mundo. Poxa! É nele que eu sou o vencedor, não é fora dele, irmãos. Não é por mim mesmo, não é por você mesmo. Não. Nós precisamos adquirir isso. Se isso te ajuda, louvado seja Deus. Se isso está te ajudando, louvado seja Deus. Se é isso que você precisava ouvir para esse 2025, louvado seja Deus. Porque é isso que eu precisava para 2025. Era isso que eu necessitava para 2025. Firmar-me na rocha. Senhor, por tua graça, Jesus, nós que não somos nada. Tem piedade, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas mazelas, de todas as nossas limitações, meu Senhor, que tem nos feito cair igual geleia pelo meio do caminho. Nos fez tão moles, meu Senhor, mas tão fracos, que qualquer vento nos derruba, qualquer rio nos submerge. Qualquer chuva nos faz desanimar, nos faz não querer sequer ir em alguma igreja, Senhor, em algum grupo. A chuva já nos tira, parece que nós somos feitos de açúcar, que a gente derrete ao contato da água. Não, Senhor. Eu quero, Jesus, nesta noite, junto com os irmãos que estão aqui assistindo, que vão assistir posteriormente. Eu quero aqui, Senhor, nessa hora, abrir mão de toda a hipocrisia, Senhor, parar de ser lobo em pele de cordeiro e ser, Senhor, o teu cordeiro, tua ovelha, te seguir de forma obediente, fazendo a escolha correta, Senhor, não optando por entrar pela porta larga, Senhor, não, esse é o material, a minha escolha pela porta estreita. A porta estreita que arranha, a porta estreita que aperta, a porta estreita que vai tirando os excessos, as rebarbas, porque não cabe ali, é estreito, só passa o determinado, Senhor. Vem nessa hora, Jesus, me ajudando a fazer essa escolha pela tua graça. Vem nessa hora permeando o meu coração para escolher a porta estreita. Ela vai continuar estreita e é por ali que eu quero ir, Senhor. Porque esse é o caminho que o Senhor me indica. Não é o que todo mundo encontra como a porta larga, não, Senhor. É a porta estreita que poucos encontram, que poucos acham ela, que poucos entram por ela, por medo de se arranharem, por medo de se machucarem. Não, Senhor. Nessa noite de hoje eu firmo meu compromisso convosco, meu Deus,
para não escolher a porta larga, escolher a porta estreita, abrindo mão da hipocrisia, da falsa profecia, do falso profeta, ou abro mão, Senhor, de todo mau fruto. Eu quero ser uma boa árvore, eu quero dar bons frutos, meu Senhor. Abro mão, meu Jesus, da parte podre, os ramos que estão secos em mim, Senhor, poda tudo, Senhor, poda os ramos que já estão secos, poda os ramos que precisam ser podados, porque as folhas já estão amarelando, poda, Senhor, poda, meu Senhor, o meu acostumar-se, o meu comodismo com as coisas, a minha acomodação diante de Ti, vai podando, Senhor, poda tudo, porque eu quero ser uma árvore que dê bons frutos, meu Senhor, para ficar um homem prudente, que sabe as escolhas que faz, que sabe onde está a rocha, onde ter que colocar seu alicerce para construir a vida. Que não, Senhor, que fica firme diante dos maus pensamentos, que fica firme, Senhor, diante das provas, das tentações, das tribulações, mas que também fica firme, Senhor, quando vem a perseguição, quando vem as contrariedades, quando vem o bater de frente das outras pessoas, quando vem a afronta. Eu creio em Ti, Senhor, dá-me esta firmeza pela força do Teu Espírito nesta noite de hoje, Senhor, nesse dia 1º de fevereiro de 2025, assim como aos meus irmãos também que precisam, Senhor, construir a casa sobre a rocha. Eu acredito que sejam todos, mas a mim, Senhor, eu tomo a decisão, quanto a mim, eu tomo a decisão, Jesus, de submeter o meu querer a Ti, Senhor, fazer das minhas escolhas em Ti, afunilar, eu escolho a Ti. Se o Senhor me indica a porta estreita, é por ali que eu vou. Se o Senhor me indica a rocha, é por ali que eu vou. Se o Senhor me indica o cuidado de sair fora, de abrir mão, é por aí que eu vou. Bendito seja, Senhor. Peço à Virgem Maria, Jesus, que me conduza pela mão até a Tua presença e me faça, Senhor, me ensine a seguir os exemplos Teus. Porque se teve alguém que apontou para Ti, foi ela. Não houve outra pessoa que não apontasse para Ti de uma forma mais segura como ela. Porque ela conviveu com você durante 30 anos. Por 30 anos, ela conheceu ao Senhor de forma íntima. No mínimo, 30 anos e 9 meses de forma íntima, próxima, entranhada. Mãe Santíssima, me faz fazer aquilo que Ele me disser. Entrar na porta estreita e construir a casa na rocha. Ouvir e colocar em prática aquilo que eu escuto dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, foi um prazer retornar, mas foi um prazer imenso retornar, irmãos. Eu não tenho palavras para isso, já que não tenho ido muito pregar, né, presencialmente, o que me deixa muito desgostoso, porque pregador sem missão, missionário sem missão é o quê? Nada, né? Então, é complicado. Então, irmãos, nesse tempo aqui, sendo pouco chamado para pregar, tendo possibilidade, irmãos, é aqui que eu vou. É aqui que vocês vão me ver pregar, é aqui que a gente vai se encontrar, é aqui que eu vou cooperar o crescimento dos irmãos, é aqui que a gente vai trabalhar outras temáticas. Irmãos, foi só a primeira do ano. Foi só a primeira do ano. Rezem por esse miserável pregador. Caso vocês queiram me ajudar de alguma forma, né, tá aí a forma de doação, né, tem muitas pessoas, como eu sempre falo, tem várias pessoas que falam, como eu posso te ajudar, assim, assado, né, de forma financeira e tal. Irmãos, isso não é o primordial meu. Também preciso, claro, que missionário precisa, sempre precisa. Né? E para a gente que vive da missão, a gente sempre precisa. Então, com a falta de pregações, eu não levo meus doces, eu acabo não vendendo meus doces, eu acabo não tendo a forma real do meu ser missionário. Então, nesse tempo, a gente vai aqui e a gente vai pedindo ajuda, vai estendendo a mão, e quem pode, quem quer,
Então, eu deixo aqui bem claro que tem a rifa também, né, do catecismo, né, valendo o catecismo, o terço de madeira, a imagenzinha de Nossa Senhora de 20 centímetros, e também a Bíblia da Ave Maria, tradução da Ave Maria, que está lá, R$10 cada nome, são 100 nomes de santos, já saiu um monte de nome lá, vai lá para dar tempo para você concorrer também, tá bom? Está lá lá no Facebook, está lá a rifa, também no meu Telegram tem também, aqui no YouTube não tem como, eu acabei não trazendo lá para cá, aonde eu faço as transmissões, mas você que tem a minha rede social, é só você olhar aí, tem o endereço do Telegram na chamada, é só entrar lá, você vai poder ver, vai poder ajudar esse miserável pregador. Prestigiem também o canal do TikTok, tem vídeo lá sendo colocado aí semanalmente, né? Todos os vídeos do YouTube estão sendo aí transcritos para lá também, estou pondo para lá, mas lá vai ter um conteúdo diferenciado do YouTube, tá bom? Então, fique esperto, porque não é todo o conteúdo que está lá no YouTube que vai estar lá no TikTok, e nem do TikTok lá no YouTube. Então, fica ligeiro, porque não é tudo que a gente vai colocar lá, tá bom? Então, dá uma visitada lá, prestigie, segue, para que os recursos possam melhorar, fazer as melhorias também lá também, para ver se a gente consegue fazer também transmissões por lá. No mais, não se esqueça, amanhã é dia do Senhor, é dia de Santa Missa, é dia de procurar a Deus, amanhã no sacramento maior, que é a Eucaristia, é dia de fazer o nosso papel. Tem gente que vai para cumprir preceito, não, eu vou para me encontrar com o Senhor. Encontrar com meu Deus, que já não está mais no túmulo e nem tampouco na cruz, mas está vivo, ressuscitado, se fazendo de alimento para mim, remédio de imortalidade. Então, na Santa Missa, no coração eucarístico de Jesus, nos encontramos amanhã. Se você já foi hoje para não ir amanhã, nos encontramos então amanhã, tá bom? A gente vai se encontrar na Eucaristia de qualquer forma. Deus abençoe, até a próxima, compartilha, diga para os irmãos aí, para a gente, para eles prestigiarem os outros canais, YouTube, o Facebook, também o Telegram, tem lá o X, lá, o antigo Twitter, que logo a gente vai fazer uma transmissão por lá também. Vamos fazendo também no Instagram, vai lá, tem algumas coisinhas no Instagram também. Tem muita coisa no Telegram, mas muita coisa no Telegram. O WhatsApp, infelizmente, eu não uso tanto, irmãos, é mais para divulgação mesmo. Então, o grosso, a nata, está lá no Telegram. Tem livro lá em PDF, tem pregação em MP3 toda segunda-feira, tem filme toda sexta-feira, inclusive o último filme que nós colocamos ontem, Cristíada, muito bom, é filme baseado em fato real, né, lá do México, né, foi um conflito lá no México, né, que foi resolvido na igreja lá no México, Cristíada, muito bom filme, é legendado, não tem dublado, mas muito bom, vale a pena conferir, reúne a galera e vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? No mais, irmãos, Deus abençoe, até a próxima, com a graça de Deus.